Breve história da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma coisa do nosso século, só que a origem dela começa há mais ou menos uns 2.400 anos atrás, quando o filósofo grego Aristóteles ele inaugurou a linguagem lógica. Essa lógica ela é chamada também de lógica aristotélica. E essa lógica ela era uma lógica muito severa e com alguns tipos de erros, por assim dizer. E com o passar dos séculos, pessoas como Isaac Newton e o próprio Leibniz, que também criaram o cálculo diferencial integral, eles acabaram por refinar essa lógica aristotélica. E aí, essa lógica refinada por eles ganhou o nome de lógica formal. Essa lógica formal, ela é a lógica que eu ensino para vocês nos nossos vídeos de lógica, como pode procurar aí na playlist que tem alguns vídeos de lógica matemática no nosso canal. Então, a relação de lógica e de inteligência artificial é muito forte. Por quê? Uma inteligência artificial, ela tem que ser capaz de pensar por si só e de resolver problemas, ou seja, fazer tarefas. Só que, para uma coisa resolver tarefas e pensar, ela precisa de lógica. E a lógica nada mais é do que o estudo do pensamento e a organização das ideias. Então, se eu penso, eu uso lógica. E se não existisse lógica, não haveria inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, em teoria, é um ser pensante. Claro, existem alguns critérios para isso, que já já a gente vai aprender quais são. Mas, então, tem que ficar claro que sem lógica, sem inteligência artificial. E além disso, as raízes da inteligência artificial elas vêm também graças ao George Boole, que criou a álgebra booleana. A álgebra booleana ela é o ramo da matemática que permite que a gente faça contas, ou seja, operações como multiplicação, divisão, soma e por aí vai com números binários, ou seja, zeros e uns. Dessa forma, através dessa álgebra, a gente conseguiu evoluir os nossos computadores a nível minúsculo. Então, por exemplo, há muitos anos atrás, os computadores eles eram do tamanho de uma sala. E para colocar, por exemplo, um algoritmo de inteligência artificial neles, era um trabalho enorme. Só que com o passar do tempo, graças à álgebra booleana, surgiram os circuitos integrados. E esses circuitos, eles diminuíram o tamanho do computador e, consecutivamente, melhoraram a qualidade dos nossos computadores. Tanto é que hoje a gente tem notebooks, desktops e smartphones que permitem que a gente coloque as nossas inteligências artificiais, os nossos algoritmos de inteligência artificial, de uma maneira muito melhor e muito mais fácil. Então, graças a George Boole, graças a Newton, graças a Leibniz e Aristóteles, a gente tem o surgimento da IA. Mas a inteligência artificial ela só foi realmente ser nomeada e proposta em 1950 com Alan Turing, onde ele escreveu um artigo chamado Máquinas Computacionais e Inteligência. Nesse artigo, ele propôs que máquinas poderiam ser inteligentes. Então, além de Alan Turing ser o pai da ciência da computação, ele também é o pai da inteligência artificial. Porque foi nesse artigo que ele propôs a ideia de que uma máquina poderia ser inteligente, uma máquina poderia ser pensante. E para isso, ele usou vários conceitos de matemática e de lógica para considerar essa ideia. Só que ele deixou claro que para uma máquina ela poder ser pensante, ou seja, para uma máquina poder ser inteligente, ela precisaria passar pelo teste de Turing. E esse teste de Turing ele mesmo criou. Então, o teste de Turing ele vai consistir no seguinte: a gente vai ter 3 participantes, 2 deles vão ser humanos e o outro vai ser uma máquina, no caso um computador. Um dos seres humanos vai ser o avaliador e ele vai fazer perguntas abertas como você está, o que você gosta,
por assim dizer, perguntas onde a pessoa não pode responder sim e nem não. A pessoa é obrigada a falar. Ou seja, a pessoa é obrigada a desenvolver uma resposta complexa sobre o que foi perguntado. Então, o avaliador ele vai fazer perguntas para o ser humano, para outro ser humano, e para a máquina. E o objetivo do avaliador ele vai ser de saber diferenciar qual dos dois participantes é o computador. Ou seja, quem é o computador e quem é o ser humano. Só que se o avaliador ele não conseguir detectar quem é o computador e quem é o ser humano, então a gente pode dizer que a máquina é inteligente. Por que a gente pode dizer isso? Por quê? Porque se o avaliador não sabe dizer quem é quem, ou seja, quem é ser humano e quem é máquina, significa que a máquina consegue responder perguntas abertas igual um ser humano consegue. E se a máquina consegue responder perguntas abertas, significa que a máquina é inteligente o suficiente para pensar e aprender por si própria. E é basicamente isso que o teste de Turing diz. Um dos grandes feitos do teste de Turing é o fato de que esse teste ele consegue prever se uma máquina consegue ou não processar grandes quantidades de informações. O que eu quero dizer com isso? Quando um ser humano ele vai falar, ou quando um ser humano ele vai se comunicar, ele tem que processar grandes quantidades de informações, porque ele tem que pensar para poder formar a ideia dele, ele tem que puxar na memória sobre o que ele está falando sobre um determinado assunto, tudo que ele sabe para poder se expressar, ele tem que articular as palavras, ele tem que formar frases, ele tem que ele tem que falar com um sentido aquela determinada frase, e tudo isso é uma grande quantidade de informações que um ser humano normal consegue fazer. Então, se a máquina consegue fazer isso, ou seja, processar grandes quantidades de informações, significa que a máquina também consegue se expressar e pensar como um ser humano. Logo, a máquina vai ser inteligente. E é isso que o teste de Turing faz. Ele tenta descobrir se a máquina é inteligente, vendo se ela consegue processar grandes quantidades de informações através de perguntas abertas. Então, ao longo da história, o teste de Turing ele foi feito em diversas máquinas. Só que eu acho interessante citar dois casos que foram muito promissores, mas no fim falharam. Em 2014, uma máquina ela supostamente acabou vencendo o teste de Turing, porque o computador afirmou que ele tinha 13 anos de idade. Só que os avaliadores que fizeram as perguntas para esse computador, eles fizeram as perguntas de maneira errada. As perguntas não eram perguntas abertas. Então, a máquina ela realmente disse que tinha 13 anos, só que ela não pode ser considerada inteligente, porque os avaliadores que fizeram as perguntas não fizeram as perguntas de maneira aberta. Então a máquina não pode ser considerada inteligente, logo ela não passou no teste de Turing. Outro caso interessante é que, numa conferência do Google, no ano de 2018, o CEO da Google ele usou o Google Assistente para ligar para um salão de beleza. E a IA do Google Assistente conseguiu marcar uma hora num salão de beleza. A IA conversou com outro ser humano de uma maneira normal, como se fosse uma pessoa marcando um horário no salão de beleza. E a pessoa do outro lado da linha nem desconfiou. Só que qual que é o problema? De novo, essa inteligência artificial, essa máquina, não passou no teste de Turing, porque esse tema de marcar hora num salão de beleza, ele não é uma pergunta aberta, ele é um tema específico. E o teste de Turing, ele trabalha com perguntas abertas. E se a máquina não consegue responder perguntas abertas, então significa que ela não é inteligente. Se ela não é inteligente, ela não passou no teste de Turing. Então, o Google Assistente não passou no teste de Turing.